Olá, amigo Sudaca! Há pouco tempo saiu um ranking das melhores ligas de futebol do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatística de Futebol. E aí resolvi fazer um nosso ranking, as melhores e piores ligas aqui da América do Sul. Mas confira esse ranking depois da vinheta. Pois é, amigos, qual que é a melhor e qual a pior liga aqui da América do Sul? Sem contar, lógico, os países que não estão filiados à Conmebol, que é o Suriname, Guiana Francesa e Guiana. Mas neste vídeo específico aqui, vamos selecionar 5 piores ligas do continente. E durante o vídeo eu vou explicando quais são os critérios que eu vou utilizar aqui. Já adianto que tem uma nota de 1 a 5 que eu vou colocando aqui para cada quesito. Vou deixar até aqui na tela as notas. Mas antes, deixa o seu like, eu sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol do continente. Então se inscreva nele aí. Então bora para esse ranking, deu trabalho, mas foi muito legal de fazer. A quinta pior liga da América do Sul, ou a sexta melhor, você escolhe como classificar ela, fica com o Campeonato Paraguaio. Um campeonato que tem uma estrutura consolidada há anos, apertura e clausura, com os grandes times do país fazendo até boas campanhas no nível internacional, mas devendo muito em público e valorização. Já no quesito organização, a Federação Paraguaia não inventa muita moda não. Faz um campeonato curto de 12 times, turno e retorno no apertura, turno e retorno no clausura. Pontos corridos, quem vencer é campeão. Modelo simples. Na parte da organização do torneio, eu dou nota 3,5 na média. No aspecto de desempenho internacional dos seus clubes, nos últimos 10 anos, até tem sido bom. Eu dou nota 3,5. Talvez tenha sido o melhor desempenho desta lista aqui dos piores, com o Nacional querido chegando a uma final da Libertadores em 2014 e o Guarani no ano seguinte sendo semifinalista, e o Olímpia chegando em algumas quartas de final. Mas na Sul-Americana, o Sportivo Luquem chegou às semifinais em 2015 e o Libertad repetiu esse feito em 2017 e em 2021. Até que é um bom resultado. Na média de gols eu dou nota 4, até porque ela é a quarta maior do continente no ano de 2023. Tivemos 665 gols em 264 jogos, média de 2,51. Aqui a grande diferença é que há uma grande disparidade entre os grandes e os pequenos, por isso às vezes temos muitas goleadas. A média pública é baixa, amigo, por isso eu dou nota 2,5. Pra vocês terem uma ideia, é 3.184 pessoas por jogo. O único dado que eu consegui do apertura do ano passado. É baixo. Só os grandes do país mesmo que enchem os estádios, que é o caso do Olímpia e do Cerro Porteño. A Liga Paraguaia está avaliada em 126 milhões de euros, segundo números do Transfer Market, quer dizer, o valor dos jogadores que estão na liga, por completo. Eu dou nota 2. É uma das mais baixas do continente. Tá certo que são poucos times e poucos jogadores, mas o futebol paraguaio tem exportado bastante, e jogadores de alto nível que estão jogando em Premier League, na Europa. Poderia ser melhor. E o jogador mais valioso no início da temporada de 2024 é Fernando Cardoso, do Olímpia. O extremo vale 3,5 milhões de euros. E nos últimos 10 anos, amigo, tivemos 20 campeonatos, 2 por ano, clausura e apertura, e tivemos apenas 4 campeões diferentes. Por isso que o nível de competitividade aqui eu dou nota 2. Libertad com 8 títulos, Olímpia com 7, Cerro vem atrás com 4 e o Guarani apenas 1 título. O que eu disse lá atrás, a disparidade entre os grandes e os pequenos é enorme. E na infraestrutura dos estádios e gramados aqui do Paraguai, tem alguns estádios novos como o Nueva Odia, moderno, um estádio grande como o Defensores de Chaco, mas tem estádios pequenos como o Manuel Ferreira do Olímpia ou o estádio do Libertad. Eu dou nota 2,5, até porque a estrutura é fraca. E tem muitos estádios pequenos, quase de nível amador. Em geral, amigo, o Campeonato Paraguaio ficou com a nota 2,85 na média. Por isso fica com essa posição de quinta pior liga da América do Sul, ou então a sexta melhor do continente. Na quarta posição de pior liga do continente, eu fico com a Liga Peruana, ou mais conhecida ultimamente como a Liga 1. O futebol peruano já teve destaque no futebol do continente nos anos 70, mas hoje ainda tenta se ajustar, ainda tem problemas. E na questão de organização, até criou a Liga 1 há pouco tempo, com a ideia de realmente organizar o futebol peruano, mas ainda não está perfeito, e cometeu vários erros. Chegou ao absurdo de termos jogos vencidos por WO no ano passado, por uma péssima gestão com relação ao acordo dos clubes com a TV. Isso foi lamentável. Eu dou nota 3 para a organização. Até porque o torneio é bem confuso também. Tem uma apertura, clausura, o vencedor de cada torneio vai para semifinais, mas se o time fizer a melhor campanha nos 2 torneios, ele já tá na final. É, organização, estrutura, por isso que eu dou essa nota. No desempenho internacional, amigo, eu tenho que dar nota 1. Ultimamente tem sido pífio, amigo. Um time aqui, como o Melgar, que chegou nas semifinais da Sul-Americana, outro ali, mas é pouco na Liberta, amigo. Pra vocês terem uma ideia, tem 10 anos que nenhum time passa para as oitavas de final. O último foi o Real Garcilaso em 2013.
Lamentável, né, amigo? Na questão de média de gols da temporada 2023, eu dou nota 4, porque a média é boa. Tivemos 867 gols em 344 jogos, uma boa média de 2,53. Pra você ter uma ideia, é a terceira melhor média do continente. Mas tá certo que as defesas não são tão equilibradas. Tem muitos times fracos que contribuem com essa média boa. A média pública no Campeonato Peruano é baixa, 6.947 pessoas por jogo. Mas eu dou nota 3,5, porque comparado às outras ligas aqui da América do Sul, ela é a quarta. Tem estádios grandes e uma torcida apaixonada. Já na valorização da liga, ela está avaliada em 151 milhões de euros. É a sétima do continente, por isso eu dou nota 2. E olha que chegaram estrelas do futebol peruano como Paulo Guerreiro, Cristian Cueva, El Oreja Flores, que engrandeceram o torneio. O jogador mais caro hoje da liga peruana é Sebastián Rodríguez, do Aliança Lima, o zagueiro Inácio, brasileiro do Sport Cristal, e João Grimaldo, um extremo promete do futebol peruano, que joga também no Cristal. Os três valem 1.500.000 euros. É baixo. E a competitividade, aqui eu vou dar nota 3. Nos últimos 10 anos, tivemos 10 campeonatos e 5 campeões diferentes. Vamos dizer que tá na média, com o predomínio do Cristal e do Aliança Lima, mas sem tantos campeões inéditos no torneio. Na estrutura dos estádios e gramados aqui do futebol peruano, tem estádios modernos como o Estádio Monumental de Lima, ou estádios ajeitados como o Alberto Gallardo do Cristal, ou Matute do Aliança Lima, ou o Estádio Arequipa ou de Cusco, mas em algumas cidades temos altitude, e aí você não consegue equilibrar realmente um campeonato. As condições nem sempre são perfeitas, faz parte do país. Então eu dou nota 3, por tudo isso que eu falei aqui agora. Por ter uma torcida apaixonada, poderia ter estádios e gramados melhores. Principalmente quando você vai pro interior do Peru, tem estádios de nível amador. Em geral, amigo, o Campeonato Peruano tem uma média de 2,78, ficando como a 7ª melhor liga da América do Sul ou a 4ª pior do continente. Na terceira posição de pior liga da América do Sul, eu deixo o Campeonato Uruguaio, amigo, que caiu muito de produção nos últimos 30, 40 anos. Com grandes potências, com Peñarol e Nacional, e com grandes jogadores lá fora, o Campeonato Paraguaio não poderia estar aqui, não. Vamos avaliar com calma para que você entenda melhor isso. Primeira organização, eu dou nota 3. A AUF, a Federação Uruguaia de Futebol, não comete gafes com relação à organização do torneio, mas inventou moda de aumentar a agenda desses clubes, inventando um torneio a mais, que é o intermédio, torneio que vale muito pouco. Temos igual o Peru, um campeonato de apertura e clausura, se joga um turno aqui ou retorno aqui, e aí também temos aquele mesmo problema. Se tivermos um time que tem a melhor pontuação nos dois torneios, ele já vai pra final, ou então ele pode ser campeão já na semifinal. Eu acho que o regulamento poderia ser melhor. No desempenho internacional, aí que tem caído muito nos últimos 30, 40 anos, mas se contarmos os últimos 10 anos, piora. No máximo que tivemos foi uma semifinal do Defensor Sport ali, aquele time do Arrascaeta e G2, em 2014, e uma semifinal com o Peñarol em 2021, em que perdeu para o Atlético Paranaense. Mas é muito pouco para os 5 títulos do Peñarol e os 3 do Nacional. Eu dou nota 2,5. E eu acho que eu tô sendo bonzinho, tá? O futebol uruguaio caiu muito de produção. Principalmente um nível de competitividade desses grandes clubes. Em questão de média de gols, também vou dar uma nota ruim, 2,5. Na temporada 2023 tivemos 686 gols em 300 jogos. Média 2,28. É a terceira pior do continente. Precisa melhorar, até porque tem bons jogadores aqui no futebol uruguaio. Na média de público eu vou dar nota 3, porque temos uma média de 4.457 pessoas por jogo. É a 7ª do continente, ok, mas temos que lembrar do Uruguai, que é um país pequeno, com estádios pequenos, e que quem lota mesmo o estádio é o Nacional e o Peñarol. E a Liga Uruguai está avaliada em 165 milhões de euros, quase 166 milhões. É a 6ª da América do Sul, ok. Na média, por isso eu dou nota 3, mas ainda consegue extrair bons jogadores aqui no seu país, mas vende muito cedo. O próprio caso do Búfalo Arezzo, foi novinho já pro futebol europeu. Acho que até 40 anos atrás devia ser mais bem avaliada a Liga Uruguaia. Pra vocês terem uma ideia, o jogador mais caro desta Liga Uruguaia é Léo Fernandes, do Peñarol, que vale 7,5 milhões de euros. E seguido da jovem promessa do Liverpool, Luciano Rodrigues, 4,5 milhões de euros. Na questão de competitividade, nos últimos 10 anos tivemos 11 campeonatos. Até porque em 2016 tivemos 2 campeonatos aí. E tivemos apenas 4 campeões diferentes. Por isso a minha nota 2. Concentrando muitos títulos em Nacional e Peñarol, isso foi toda a vida do Campeonato Uruguai, não é nenhuma novidade que aconteceu nos últimos 10 anos. E o Liverpool, que quebrou essa hegemonia de quase 10 anos, ganhando o título em 2023. E na infraestrutura dos estádios e gramados, temos que tirar o Parque Central, o Centenário e o Campeão da Sigla, o estádio do Peñarol, estádio novo, moderno, porque os outros estádios do país são estádios de times amadores. Até o Franzini, estádio do Defensor Sport, está um escalão abaixo, não dá para comparar
com os outros estádios aqui do futebol sul-americano. É uma nota 2,5 mesmo. Eu até acho que foi bonzinho com o futebol uruguaio. Amigo, o futebol uruguaio na média ficou com 2,71 no campeonato. Muito baixo. E por isso que chega essa terceira pior liga hoje do continente. Até eu fiquei surpreso de ver essa liga nessa posição. Tem potencial para ser uma das melhores. E na segunda posição de pior liga do continente, eu coloco o Campeonato Boliviano. Sim, amigos, e aqui eu já começo falando da organização que eu já dou nota 1. Se existe uma federação atrapalhada, todo ano tem confusão, é a Federação Boliviana. Quase sempre é paralisada. Em 2022 não tivemos nem campeão boliviano. Em 2023 tive uma paralisação por questões de suspeitas de manipulação de jogos, que o próprio presidente acusou. Só por isso já deixo a organização desse campeonato lá embaixo. Sem contar que eles inventaram moda em 2024. Continuo com apertura e clausura, mas no apertura já temos fase final, quadrangular. Pra vocês terem uma ideia, o campeão do campeonato boliviano ganha $1 milhão. É muito pouco. Tá explicado essa nota 1. Já no desempenho internacional, eu dou nota 2. Até que alguns clubes têm feito boas campanhas. Um ano aqui, outro ali. O Bolívar chegou nas quartas de final 2023. Tá certo que esses times contam muito com a altitude, mas foi um feito. Em 2014, mesmo chegou à semifinal com as Cargota, mas é algo raro. O Jorge Wilson chegou às quartas de final em 2017. Na questão de média de gols, aí sim, uma nota 5. Isso ninguém pode negar. Tem muitos gols no futebol boliviano. Pode ser um nível fraco, mas tivemos 750 gols em 272 jogos. Média 2,75. A melhor do continente. Isso você não pode negar. Pelo menos tem emoção no futebol boliviano. Na média pública eu dou nota 3,5. 6.500 pessoas é a média do campeonato boliviano. É a quinta do continente. Tá boa comparada aos outros países. Ainda acho fraco comparado à Europa, mas até a América do Sul tá bem nivelada, bem na média. Agora, na valorização da liga aqui é baixo, nota 2, amigos. A Liga Boliviana está valorizada em 113 milhões de euros. É bem baixo, é a penúltima do continente, pra vocês terem uma ideia. E o jogador mais caro é Jason Chura, a jovem promessa do Strongest, que custa apenas €1 milhão. É pouco. No nível de competitividade, nos últimos 10 anos, tivemos 16 campeonatos, porque temos o Apertura, o Clausura, um campeonato aqui não terminou, outro também não. Então foram 16 campeões e 8 diferentes. Então eu dou nota 3, bem na média. Com Bolívar, Strongest, Jorge Wilson tendo mais títulos. E o resto foi bem dividido. Times que nunca tinham sido campeões foram campeões nesses últimos 10 anos. Mostra que até é competitivo o campeonato boliviano. Na infraestrutura dos estádios e gramados é bem baixa. Eu dou nota 1,5. Que tirando o Hernando Siles, que já é um estádio velho, e o estádio novo do Always Ready, que é uma exceção, o nível dos outros estádios é bem baixo. Ou é simples e antigo, ou de nível amador. E sem contar com a altitude, que não deixa nivelada um campeonato. Então tem Cochabamba, que não tem altitude, mas temos La Paz, Potosí. Por isso que eu acho que a qualidade dos estádios e gramados, pra mim, me incomoda muito. Em geral, amigos, uma média de 2,57 pro campeonato boliviano. Chegou a competir com o Uruguai, qual seria a segunda pior liga da América do Sul. Mas prevaleceu a péssima estrutura do campeonato em si. Vamos então à primeira posição, a pior liga da América do Sul. E lógico, vamos ficar com o campeonato venezuelano, ou conhecido também como a Liga FUTV. E te digo numa boa, já foi pior essa diferença dessas ligas da América do Sul com a Liga FUTV. Diminuiu essa diferença, mas continua pior. Na questão de organização, voltamos a ter o Apertura e Clausura. São 14 clubes, 13 rodadas, depois temos quadrangular final, e depois teremos uma final. O vencedor de cada torneio ganha uma vaga na Libertadores de 2025 e faz a final depois. E eu dou nota 2,5 para a Federação Venezuelana, inventando moda, com um campeonato que fazia até com pontos corridos, e fazia uma final depois, um quadrangular final, mas turno em retorno. Tivemos uma federação forte que chegou a excluir o Deportivo Lara por problemas financeiros, mas comete esses gafes aí nesse torneio. Para mim, na organização do torneio, fica em 2,5. No desempenho internacional dos seus clubes, amigo, eu dou nota 1. Tá muito fraco ainda. Isso modificou muito pouco. A seleção venezuelana melhorou muito, mas os clubes nem tanto. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, o Táchira foi o único time que chegou às oitavas de final em 2016. E mais ninguém. E na Sul-Americana, tivemos o Zulia, com a melhor ali, chegando nas quartas em 2019, e o Táchira chegando em 2022. Piores desempenhos que tem aqui na América do Sul. Na questão de média de gols, eu vou dar nota 2,5. Tivemos 546 gols em 223 jogos. Uma média de 2,44. É a sétima melhor média do continente. A média de público é baixíssima, amigo. Eu dou nota 1. 2.540 pessoas por jogo. Eu entendo que tem a crise financeira no país. Não é o esporte principal da Venezuela, o futebol, mas cresceu nos últimos 30 anos. E até tem uma estrutura boa de estádios no futebol venezuelano, mas é fraco. A valorização da liga também deixa nota 1, amigo. A Liga FUTV está avaliada em 68 milhões de euros. É muito pouco. É a mais baixa do continente. E o seu jogador mais valioso é um jogador que acabou de chegar, que é o Wilker Farinhas, goleirão da Vino
Vinotinto, que não tem uma boa passagem no futebol europeu e custa €1 milhão. Baixo também. No nível de competitividade, nos últimos 10 anos, tivemos 6 campeões diferentes. Eu dou nota 3,5. O Zamora e o Táchira dominam com 3 títulos, mas até que é bem dividido. Tivemos campeões diferentes nesses últimos anos. A infraestrutura dos estádios e gramados, amigo, é boa ou regular. Até porque na Copa América de 2007, o ex-presidente Chaves criou uma estrutura boa de estádios do futebol venezuelano. Mas com o passar do tempo, esses estádios eram muito caros para os clubes manterem ele e acabam usando os estádios menores. Por isso que eu dou nota 3. Porque nesses estádios nem sempre o gramado é bom. Quando vai para um estádio maior, a estrutura é boa. Mas ultimamente eles não têm utilizado muito esses estádios que o Chaves construiu na Copa América de 2007. Em geral, amigo, a Liga FUTV tem uma média de 2,07. É a mais baixa desta lista e por isso é considerada a pior liga da América do Sul. Tá surpreso com essa lista? Em breve, já vou colocar para vocês aqui a lista das melhores ligas da América do Sul. Top 5. Por isso que eu te falo, se inscreva no canal, toque no sininho da notificação. Assim que sair o vídeo, você vai ser lembrado pelo YouTube. E muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.